Salve, salve nação! Muito bem-vindo, você flamenguista, você torcedor de outros times. Vem chegando, vem deixando seu like, vem se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante a sua participação. Espero que você goste do tema que a gente está trazendo aqui para esse vídeo. Se divirta e deixe o seu comentário, que é muito importante. A gente quer saber a sua opinião. Seja você flamenguista, seja você torcedor de outros times, queremos saber o que você pensa. Vem pro debate. Então, eu acho que a ida para a seleção, seja para brasileira, uruguaia, chilena, é um resultado do bom futebol do Flamengo. A gente vai precisar se acostumar com isso, durante um bom tempo. Se a gente quer ser um elenco, o melhor elenco das Américas, ou um grande time, um time campeão, a gente vai ter atletas que vão servir às seleções. Então, se a gente vai ter que ceder atleta para as outras seleções, não só a brasileira, mas do continente sul-americano também. De certa forma, eu levei de forma tranquila, eu estava até falando isso lá no Poderosas, sobre esses 10 desfalques. O que eu temo muito sobre essa questão dos desfalques é mais a impossibilidade do Dorival de poder treinar variações de jogo. Eu acho isso é a pior parte. Se a gente não tivesse tantos atletas e a gente tivesse um calendário que nos possibilitasse com as datas FIFA, se a gente não tivesse atletas saindo do nosso elenco, se a gente tivesse uma possibilidade de poder usar essa data FIFA da melhor forma possível, assim, e aí fazendo um exercício de memória, assim como o JJ fez em 2019, quando ele usou aqueles 22 dias para poder acertar a equipe, quando ele estava chegando, e aí teve aquela transição da saída do Abel para a entrada do JJ, e aí estavam também chegando os atletas, acho que isso facilitaria mais. Acho que o grande ponto para mim é a impossibilidade do Dorival fazer variações. Mas óbvio que a inserção dos jovens também, acho interessante, acho que a subida dos jovens, já que não pôde acontecer isso lá no início do ano, no Campeonato Carioca, que se faça agora. Acho que também dá também para eles ali, além da minutagem, também experiência de elenco, experiência de estar com um elenco competitivo de alta qualidade. Eu vou até trazer a fala do Abel Ferreira, porque foi bem polêmico essa questão do jogador ir para a seleção e ele não está, talvez não está pronto, ou isso interfere de alguma forma a continuidade do trabalho dele dentro do clube. Não era para ser algo negativo, acho que para a carreira de qualquer um, você ser selecionado entre tantos para estar lá, te coloca num estalo ainda maior, mas pela fala do Abel Ferreira, ficou parecendo que talvez o atleta não estava pronto, né, para aquele momento. Internamente na seleção, recentemente, na Jovem Pan, eu vi a fala do Vampeta, não tenho certeza se foi ele, mas foi naquele grupinho ali, né, da mesa redonda ali, falando que o Tite se surpreendeu com o quanto o Danilo é tímido, ou foi tímido dentro da seleção. Sim. Tímido em ter personalidade para manter, para estar ocupando aquela posição. E aí a fala do Abel Ferreira fica meio subentendido que o Danilo não estava pronto para aquele espaço. Eu vou lembrar que Everton Ribeiro, eu já fiz vários comentários de que parece que quando o futebol do Everton ficou na seleção, o futebol do Everton ficou na seleção. E o Everton sempre foi um cara muito maduro, rodado, de vários clubes, né, no Flamengo, e já tinha sido campeão em vários outros clubes antes. E mesmo assim, eu não sei se você teve essa impressão, que o Everton Ribeiro, depois que começou a ser convocado pelo Tite, o futebol dele caiu no Flamengo durante um período. E agora retomou, e por isso tá lá. Meu medo até dessa volta dele, como que vai ser, né? O Everton Ribeiro retomou. Espero que esteja tudo bem, obrigado. Mas como que você vê essa possibilidade de piorar ou melhorar o futebol desses atletas, como o Abel Ferreira coloca assim? Você acha que realmente a seleção causa isso no atleta? Eu acho que a seleção brasileira, em particular, né? Eu acho que diferente das outras seleções, porque assim, eu já acompanho
competições pelo mundo, acompanho as seleções europeias, até porque eu acompanho também os campeonatos das ligas europeias. Então, assim, o que eu percebo, e acho que a gente não consegue ver, talvez um padrão de jogo, da seleção, e acho que há uma impossibilidade. Então, assim, é como se você pega um atleta, ele está lá performando da melhor maneira possível no seu time, e ele sai e vai ter que jogar numa outra posição. Talvez se a gente tivesse um determinado grupo de atletas, vamos convocar determinado grupo a 3 jogadores do Flamengo, mais 3 jogadores do Palmeiras, eu acho que isso daria para o ambiente, para o jogador, uma facilidade melhor de mostrar o futebol. Eu acho que é uma questão de adaptação. Voltando nisso, a gente lembra muito da questão do Ronaldinho Gaúcho, né? O futebol dele no Barcelona e o futebol dele na seleção. Nunca era um futebol uniforme, quer dizer, você nunca conseguia ver o mesmo Ronaldinho encantador do Barcelona na seleção brasileira. Porque o padrão de jogo é diferente. Passa isso também, né? Porque o padrão de jogo é diferente. E Real Madrid, então não tem como, Real Madrid e seleção também, é bem diferente. Não tem como você tá fazendo essa padronização. Então há essa dificuldade. Concordo com você quando você fala sobre a questão do Everton. Eu também senti o Everton muito diferente quando ele retornou da seleção, principalmente aquele período ali da Copa América, e depois ele retornando, e é como se ele tivesse que se ambientar novamente com toda a mecânica daquele Flamengo que estava jogando. Acho que dessa vez, por incrível que pareça, eu acho que dessa vez vai ser muito mais fácil. Eu consigo ver adaptação, essa readaptação para o sistema de jogo do Dorival muito mais fácil. Talvez porque o Dorival é brasileiro, talvez porque ele entenda, a gente acaba sempre faltando isso, né, essa brasilidade, mas acho que isso facilita muito, até porque eu acho que o Dorival tem essa noção da ida do jogador, do como ele foi e de como ele retorna. E o posicionamento hoje do Everton é um posicionamento muito que dá uma possibilidade dele poder jogar melhor. Então, eu por incrível que pareça, até o momento, eu estou um pouco mais tranquila. Obviamente que há essa questão de talvez a gente perceber ali um Everton um pouco ainda tentando se localizar, né? O GPS, né, da seleção trocava, fazer a tal mudança de chave. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Não vou bater no Abel Ferreira desta vez, porque eu acho que ele quis dizer única e exclusivamente fez mal para o Danilo. Mas não que a seleção é o problema. O problema é a mentalidade do Danilo. A seleção não pode ser um problema na carreira de ninguém. Eu não acho que ele está falando mal para o Danilo. O Danilo está entre os 23 melhores jogadores do mundo. Do mundo brasileiro, né? Não tem como isso ser mal fazer mal para um atleta, mas eu acho que o Danilo é que não está pronto para esse salto na carreira. Acho que o Danilo é que é imaturo ainda, de não conseguir subir nesse palanque e voltar com o pé no chão, não, né, vislumbrado. Mas talvez. Eu não sei, eu tenho uma relação, eu não tenho, a gente estava conversando isso acho que é no Poderosas, ou foi no Bom Dia, eu não sei, enfim, é tanto chat, tanta live que eu acabo me confundindo. Mas a gente estava falando sobre essa questão do quanto a seleção ainda, se ela é preponderante para os brasileiros ou não. E a gente estava falando que a última seleção que a gente sentiu, eu particularmente, uma grande parte das pessoas, foi 2006. 2006 foi uma grande seleção, porque tinham muitos talentos, eram jogadores ali, invariavelmente ali com 27, 28 anos, jogadores que tinham sido melhores do mundo. Você tinha o Kaká, você tinha o Ronaldinho Gaúcho, você tinha o Ronaldo, você tinha o Adriano. Então você tinha ali um ambiente, Roberto Carlos, Zé Roberto. Então era uma seleção que estava extremamente pronta. Foi até com a Dani, lá no Poderoso, foi isso que eu falei para ela, que eu não perdoava o Parreira por ter feito o Genaro Gattuso campeão do mundo. Porque, assim, foi uma seleção, era uma seleção extremamente brilhante, tinha tudo para ganhar e não ganhou. E acho que, a partir daquele momento,
as relações, acho que do brasileiro, e aí eu não sei, não posso incluir a questão dos jogadores, o jogador, a seleção não é mais um fim, ele é um caminho. Então, assim, você estava falando sobre a questão das seleções que, para o mundo, para outros jogadores, as seleções não são tão preponderantes para as mudanças deles profissionalmente, né? Seria os próprios times, o meu ponto de vista elencos. não é como o brasileiro olha, mas Exato. como o mercado olha para quem está na seleção brasileira. Concordo. Obviamente que a pontuação, seja do jogador que vai para a seleção principal para disputar uma Copa do Mundo, ou que tenha disputado uma Olimpíada, ele tem uma pontuação. Sabe aquela coisa do mais 3 pontos, mais 2 pontos, disputou ou ganhou uma medalha de ouro, tem tantos pontos a mais, é um bônus. Eu acho que isso vale para a pontuação dos jogadores brasileiros ainda. Para os jogadores do mundo, eu não consigo ver. Pelo menos não das seleções que eu acompanho. Mas eu acho que a questão particularmente do Danilo, eu acho que eu fico preocupada com essa, e aí entra um lado muito meu profissional fora dessa coisa de sentar e fazer a avaliação, uma coisa mais ligada ao serviço social, mais à psicologia, a obrigação de você estar entrando de cara, sorrindo, fazendo uma festa. A personalidade das pessoas, e aí entra a questão da gestão de grupo, e talvez seja por isso que o Pedro não tenha entrado, talvez seja porque a gente sabe do problema que o Pedro teve, ele queria ter ido para a Olimpíada o ano passado, ele queria ter ido e o Flamengo o impediu de ir. A relação dele com o Flamengo ficou nitidamente muito estremecida naquele momento, né? Ele ficou ali meio que tentando, sabe, diluir esse momento que ele queria estar fazendo parte daquele grupo para conquistar uma medalha e não lhe foi dada essa oportunidade. Acho que o Danilo também é a mesma coisa. Talvez nas próximas convocações ele já se sinta muito mais confortável com isso. Acho que é uma reclamação mais do técnico por perder um jogador supostamente importante para o seu esquema e o prejudique no decorrer dali, e aí entra aquela coisa do se machucar, tá num treino, o cara pode se machucar. A gente viu o Emerson na Copa de 2006 ou 2010, ele quebrou o braço, acho que foi 2002, ele quebrou o braço num treino, e aí depois foi chamado um outro jogador, foi até o do Atlético Paranaense, eu não estou me lembrando o nome. Mas isso acontece. O então, eu acho que é Cunha? muito... Não, foi em 2002, seleção de 2002. Tá. Então, eu acho que existe... eu acho que, então, não existem esses problemas. Eu acho que a crítica dele vai muito por aí. Eu acho que não pela questão do jogador achar que já chegou num determinado patamar, não. Eu acho que é uma questão mais do jogador, do técnico, em sentir falta daquele jogador para poder trabalhar com ele naquele determinado período. Até porque a gente sabe que o Palmeiras, a chance de título é brasileiro, né? Não, então vem cá, não vamos esconder nossa crítica aqui, não. Então quer dizer que você discorda da fala do Abel e acredita que ele que está criando esse tumulto, ele não está fazendo Eu acho que sim. Uma crítica real ao que é a situação do Danilo. A seleção não fez mal pro Danilo, é o Abel que está de joguinho. Eu acho que sim, porque há alguns técnicos que sentem uma certa contrariedade em ceder atletas para seleções. E isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece fora também. Eu acho que uma vez eu estava vendo uma avaliação, acho que até do Klopp mesmo, ele estava falando sobre isso. Então, assim, você cede o atleta e você corre o risco de você perder o atleta. Você perde ele por aquele período. A gente agora, obviamente, nesse período, a gente teve uma parada do campeonato, mas quando a gente não tinha parada do campeonato, o ano passado, por exemplo, a gente teve datas FIFA, eu estava fazendo essa avaliação, estava buscando, peguei lá as datas certinhas. O período que o Flamengo ficou sem os atletas, e eram atletas importantes. Quem não se lembra da gente olhando, eu mesma vi Rodrigo Caio sentado no banco, foi daqui para o outro lado do mundo para ficar sentado no banco e não ser utilizado. Então eu fiquei pensando, para que ele foi quando o Flamengo precisava dele aqui, jogando? Foi em 2020. Então, assim, acho que é uma crítica do Abel à seleção,
A gente sabe o quanto o Abel ele sofre com críticas, ele fez um Palmeiras vencedor, mas ao mesmo tempo ele, enquanto pessoa, enquanto técnico, ele sofre muitas críticas também. É como se ele tivesse que estar sempre. Ele é muito reativo. Eu olho para o Abel e acho ele uma pessoa extremamente reativa. Então, ele está sempre tentando buscar algumas alternativas para tentar criar um climinha. I live inside my own world of make-believe. Kids scream.